Elisa mal tinha se sentado quando Luna puxou sua manga e falou em voz baixa, sem se preocupar em sussurrar. Mamãe, aquela vovó está sozinha. Elisa levantou os olhos e viu a idosa sentada perto da entrada, com o prato intacto e o olhar cansado fixo na porta. O restaurante estava cheio de conversas e risadas. Famílias inteiras ocupavam as mesas ao redor, mas aquela mesa parecia isolada do resto do mundo. Dona Rosa segurava o telefone com mãos trêmulas e respirava fundo antes de guardá-lo na bolsa. 3 ligações sem resposta. A comida esfriava diante dela enquanto fingia não perceber os olhares discretos dos garçons. Talvez ele só esteja atrasado, murmurou para si mesma. Dona Rosa guardou o telefone com cuidado, como quem ainda não queria desistir. Era domingo à noite, e a porta ainda era a única coisa que ela conseguia encarar. E antes da história continuar, me conta uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui no nosso canal, você encontra histórias que mostram como pequenos gestos podem mudar vidas inteiras, como o amor verdadeiro nasce do cuidado e como família não é só sangue, é escolha, presença e coração. Elisa não costumava frequentar restaurantes. Trabalhava como auxiliar de limpeza no hospital, fazia horas extras sempre que podia e calculava cada gasto com cuidado. Aquela noite era uma exceção. Não por ela, mas por Luna. Aos 82 anos, Dona Rosa Silveira carregava uma dignidade silenciosa que impressionava qualquer um. Cabelos brancos sempre penteados, roupas simples mas impecáveis. Ela havia criado Miguel desde pequeno, depois que os pais dele morreram em um acidente. Por quase 20 anos, foram tudo um para o outro. Miguel Silveira, aos 35 anos, era dono de uma rede de restaurantes que se espalhava pela cidade. Alto, cabelos escuros bem cortados, tinha a elegância de quem nasceu humilde, mas conquistou o mundo. Mas o sucesso custou caro. Reuniões dominavam fins de semana, ligações urgentes interrompiam jantares em família e os domingos com Dona Rosa foram ficando para depois. Dona Rosa nunca reclamou. Entendia que o neto era um homem importante, com responsabilidades que ela nem conseguia imaginar. Mas isso não diminuía a saudade que sentia cada domingo, esperando uma ligação que às vezes não vinha. Naquela mesma noite, Miguel ainda estava preso em uma reunião que já deveria ter terminado. O celular vibrava no bolso, 3 chamadas perdidas, e uma certeza apertando o peito. Dona Rosa nunca ligava mais de uma vez. Mesmo assim, ele virou o aparelho com a tela para baixo e disse que já voltava para a sala. Só mais alguns minutos. Foi o que ele pensou, sem perceber o tamanho do erro. No restaurante Dom Pietro, Dona Rosa chamou o garçom para pedir a conta, mas Elisa já estava perto o bastante para perceber o tremor nas mãos dela. Com cuidado, ela se aproximou da mesa e perguntou se estava tudo bem. Dona Rosa disse que estava bem e agradeceu, mas o sorriso não sustentou por muito tempo. Luna não teve a mesma delicadeza dos adultos e deixou escapar que a vovó estava sozinha. Elisa Martins tinha cabelos castanhos presos em rabo de cavalo simples, usava blusa clara e jeans, mas o que mais chamava a atenção era o olhar, doce, genuíno, preocupado. Ela reconheceu o esforço no sorriso de Dona Rosa. Era o tipo de "estou bem" que a gente diz para não dar trabalho. Elisa tinha escolhido aquela noite por Luna, e só isso já dizia muito sobre ela. Era aniversário de 8 anos da filha na segunda-feira, e Elisa queria comemorar de forma diferente. Um jantar em restaurante de verdade era o máximo que conseguia oferecer, e valia cada centavo ver o sorriso da filha. Mas Luna percebeu Dona Rosa com a intuição especial das crianças. A capacidade de perceber tristeza, mesmo quando ela vem disfarçada de educação. Luna, não incomoda a senhora, murmurou Elisa, mas ela mesma estava incomodada com a situação. Não está incomodando, disse Dona Rosa, e pela primeira vez naquela noite, seu sorriso foi genuíno. Como você se chama, querida? Luna, respondeu a menina.
A senhora está esperando alguém? A pergunta direta fez Dona Rosa engolir em seco. Como explicar para uma criança que às vezes as pessoas que amamos ficam ocupadas demais para lembrar de nós? Estava esperando meu neto, respondeu Dona Rosa, mas acho que ele não vai conseguir vir hoje. Ele trabalha muito? Muito, confirmou Dona Rosa. Quer jantar com a gente? Elisa sentiu o coração apertar. A simplicidade da filha descortinava uma situação que ela, como adulta, tentava ignorar por educação. Ela se aproximou da mesa. Se a senhora quiser, pode se sentar conosco, ofereceu Elisa. A Luna adora conversar e eu ficaria feliz com a companhia. Dona Rosa olhou para as duas. A mãe jovem que claramente fazia esforço financeiro para estar ali e a menina que oferecia algo mais valioso que dinheiro, atenção genuína. Se não for incômodo... Imagina, sorriu Elisa. Pode trazer sua comida. Quando Dona Rosa se sentou à mesa com Elisa e Luna, algo mudou no ambiente. A menina imediatamente começou a contar sobre a escola, sobre a professora de matemática, sobre o desenho que estava aprendendo a fazer. Dona Rosa ouvia tudo com o interesse de quem estava com sede de conversa humana, verdadeira, sem pressa. Elisa observava como Dona Rosa se transformava na presença da filha. A postura ficou mais ereta, o sorriso mais frequente, e ela começou a comer com vontade, comentando sobre os sabores. A senhora tem mais netos? Perguntou Luna. Só o Miguel, respondeu Dona Rosa. Eu o criei desde pequeno. Os pais dele morreram quando ele tinha 12 anos. Que triste, disse Luna com empatia pura. Foi triste mesmo, concordou Dona Rosa. Mas foi muito bom também. Ele sempre foi um menino especial, inteligente, carinhoso, respeitoso. Hoje ele tem uma empresa grande, sabe? Restaurantes pela cidade toda. Então ele é rico? Perguntou Luna diretamente. Luna, repreendeu Elisa suavemente. Tudo bem, riu Dona Rosa. Sim, ele tem dinheiro, bastante dinheiro, mas não é por isso que tenho orgulho dele. Tenho orgulho porque ele nunca esqueceu de onde veio. Dona Rosa pausou, percebendo que talvez aquelas palavras não fossem mais completamente verdadeiras. É que agora ele trabalha demais, completou, mais para si mesma. Família é importante, disse Luna simplesmente. A frase da menina ecoou na mesa como um sino, simples, direta, verdadeira. Nenhuma das três percebeu quando Miguel finalmente chegou ao restaurante. Ele havia conseguido sair da reunião 40 minutos após o horário marcado, dirigido com pressa, e entrou no estabelecimento preparando-se para encontrar Dona Rosa magoada. O que ele viu foi completamente diferente. Sua avó estava sentada numa mesa com uma mulher e uma criança, rindo de algo que a menina havia contado, gesticulando enquanto falava, com o prato vazio à sua frente. Sinal de que havia comido com vontade, coisa que não acontecia quando estava triste. Miguel ficou parado na entrada, observando. Dona Rosa parecia mais viva do que ele havia há muito tempo. Quando foi a última vez que ele a viu rir assim? Miguel percebeu algo que o atingiu como soco no estômago. Fazia muito tempo que não via a avó realmente feliz em sua presença. Quando se encontravam, ela sempre ficava tensa, preocupada em não atrapalhar a agenda dele. Vovó, disse suavemente, aproximando-se. Dona Rosa se virou e seu rosto se transformou, não exatamente de felicidade, mas de alívio misturado com uma sombra de mágoa que ela tentou esconder imediatamente. Miguel, disse ela, levantando-se para abraçá-lo. Que bom que você conseguiu vir. Miguel a abraçou apertado, sentindo a culpa apertar o peito. Me desculpa, vovó, a reunião atrasou, eu... Não precisa explicar, querido, disse Dona Rosa, com a generosidade de sempre. Estas são Elisa e Luna. Elas me fizeram companhia. Miguel se virou para as duas. Elisa havia se levantado também, claramente desconfortável. Era óbvio que Miguel era um homem de posses, pelo corte do terno, pelo relógio, pela forma como se portava. Muito obrigado, disse Miguel, estendendo a mão para Elisa. Obrigado mesmo, não sei como agradecer. Imagina, respondeu Elisa. Foi um prazer. Sua avó é uma pessoa maravilhosa. É uma vovó emprestada, declarou Luna, fazendo todos sorrirem.
Miguel olhou para a menina e sentiu algo se mover em seu peito. Quando foi a última vez que viu Dona Rosa interagindo com uma criança? Obrigado, Luna, disse Miguel, abaixando-se para ficar na altura dela. Obrigado por cuidar da minha avó. Vamos deixar vocês em paz, disse Elisa, pegando a bolsa. Não, disse Miguel rapidamente. Por favor, não vão embora. Eu gostaria de conhecê-las melhor. Mamãe, eu queria tomar sobremesa, disse Luna. Miguel sorriu. Luna tem uma ótima ideia. Que tal se eu pedir sobremesa para todos nós? Dona Rosa olhou para o neto com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Havia gratidão ali, mas também surpresa, como se ela não esperasse que ele quisesse prolongar o encontro. Se você tem tempo, disse Dona Rosa cuidadosamente. A frase atingiu Miguel como uma flecha. Se você tem tempo. Como se a presença dele fosse um favor que ele fazia para ela. Eu tenho tempo, disse Miguel, sentando-se à mesa e desligando o celular. Tenho todo o tempo do mundo. A sobremesa se transformou em 2 horas de conversa. Luna contou sobre escola, sobre seus desenhos, sobre o sonho de ser veterinária. Elisa, inicialmente reservada, foi se abrindo aos poucos, falando sobre o trabalho no hospital, sobre os desafios de criar uma filha sozinha. Miguel descobriu-se saboreando uma conversa real sobre vida real. Há quanto tempo ele não tinha uma conversa sem agenda, sem objetivos, apenas pelo prazer da conexão humana? E você, Miguel? Perguntou Luna. Você tem filhos? Não, respondeu Miguel. Não tenho. Por quê? Insistiu Luna, ignorando o olhar repreensivo da mãe. Nunca encontrei a pessoa certa, respondeu honestamente. Minha mãe diz que a pessoa certa aparece quando a gente menos espera, disse Luna. Luna, murmurou Elisa corando. Sua mãe é muito sábia, disse Miguel. E havia algo em sua voz que fez Elisa finalmente olhar para ele. Seus olhares se encontraram por um momento, e algo passou entre eles. Nada dramático, nada explosivo, apenas um reconhecimento silencioso, uma curiosidade mútua, uma conexão sutil que nenhum dos dois esperava. Quando finalmente se despediram, já passava das 10 da noite. Muito obrigada pelo jantar, disse Elisa. Não precisava... Precisava sim, interrompeu Miguel. Vocês salvaram a noite da minha avó, e a minha também. Nos dias seguintes, Miguel se pegou pensando nas duas constantemente, não de forma romântica, pelo menos não inicialmente, mas de forma humana. Ele queria saber se elas estavam bem. Na quarta-feira, Miguel tomou uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. Saiu do escritório no horário do almoço e foi até o Hospital São Francisco. Miguel encontrou Elisa no 3º andar, limpando uma das salas. Ela estava concentrada no trabalho, usando uniforme simples, cabelos presos, movendo-se com eficiência. Quando ela o viu, a surpresa foi evidente. Miguel, o que você está fazendo aqui? Vim te convidar para almoçar, disse ele, e a própria espontaneidade da resposta o surpreendeu. Eu estou trabalhando, disse Elisa confusa. Você não tem horário de almoço? Elisa olhou ao redor, claramente desconfortável. Miguel, você parece ser uma pessoa muito boa, mas nós somos de mundos diferentes. Eu não quero que você se sinta obrigado a... Elisa, interrompeu Miguel suavemente. Eu não me sinto obrigado a nada. Eu quero conhecer você melhor. É simples assim. Por quê? Perguntou ela, com a mesma franqueza da filha. Porque faz muito tempo que não encontro alguém tão real, respondeu honestamente. Elisa o estudou com atenção, procurando sinais de falsidade. Não encontrou nenhum. Meu horário de almoço é só 1 hora, disse ela finalmente. 1 hora é perfeita, sorriu Miguel. Eles foram a uma lanchonete simples, perto do hospital. Miguel, acostumado a almoços executivos em restaurantes sofisticados, descobriu-se saboreando um sanduíche simples e uma conversa ainda mais simples sobre coisas reais. Você não se distanciou da sua avó, disse Elisa numa das conversas. Você só ficou ocupado. É diferente. É? Perguntou Miguel. É. Distanciar-se é uma escolha. Ficar ocupado
é uma circunstância. A diferença é que circunstâncias podem mudar. A simplicidade da observação atingiu Miguel profundamente. Nos dias seguintes, estabeleceu-se uma rotina. Miguel começou a aparecer no hospital durante os horários de almoço de Elisa. Às vezes, eles saíam para comer, às vezes, conversavam nos bancos do jardim interno. Miguel também começou a visitar Dona Rosa com mais frequência e sempre perguntava sobre Elisa e Luna. "Você gosta dela?", observou Dona Rosa numa tarde. "Gosto de vocês duas", respondeu Miguel, evitando especificar. "Miguel", disse Dona Rosa com aquele tom que ele conhecia desde criança, "eu criei você, não tenta me enganar." "Está bem, eu gosto dela, muito. E ela gosta de você?" "Não sei", disse Miguel honestamente. "Às vezes acho que ela me vê como alguém de outro planeta." "Talvez ela te veja como um homem que precisa aprender a viver de novo", disse Dona Rosa sabiamente. As palavras da avó ecoaram na mente de Miguel por dias. Aprender a viver de novo. Talvez fosse exatamente isso que ele precisava fazer. A transformação começou pequena. Miguel começou a sair do escritório mais cedo, delegar mais responsabilidades, dizer não para reuniões desnecessárias aos fins de semana. Numa sexta-feira à tarde, Miguel teve uma ideia. Ligou para Elisa. "Você e a Luna têm planos para domingo?", perguntou. "Por quê?", respondeu Elisa, cautelosa. "Queria levar vocês para conhecer a casa da minha avó. Ela está sempre falando de vocês." O domingo na casa de Dona Rosa foi revelador para todos. A casa era simples, mas aconchegante, cheia de fotografias de Miguel, com jardim bem cuidado e cozinha que cheirava a temperos caseiros. Luna se apaixonou pelo lugar, especialmente pelo jardim. Miguel preparou um almoço simples, descobrindo que cozinhar era algo que o relaxava. Elisa ajudou na cozinha e, pela primeira vez, eles trabalharam juntos em algo concreto. Havia uma harmonia natural entre eles. Miguel era cuidadoso e atencioso. Elisa era eficiente e criativa. À tarde, enquanto Luna brincava no jardim e Dona Rosa cochilava, Miguel e Elisa se encontraram sozinhos na varanda. "Sua avó é maravilhosa", disse Elisa. "É", concordou Miguel, "e ela gosta muito de você." "Como você sabe?" "Porque ela nunca me fala sobre mulheres que conhece, e desde que conheceu vocês, só fala de vocês." "Luna também gosta muito dela. E de você." "E você?", perguntou Miguel suavemente. "Gosta de mim?" Elisa se virou para encará-lo. Era uma pergunta simples, mas a resposta era complexa. "Gosto", disse ela finalmente, "mas tenho medo." "Medo de quê?" "De que isso seja temporário para você, de que você se canse da simplicidade e volte para seu mundo, de que a Luna se apegue e depois se machuque." Miguel entendeu. As preocupações de Elisa eram legítimas. "Elisa", disse ele, escolhendo as palavras cuidadosamente, "eu não sei o que o futuro reserva para nós, mas sei que desde que conheci vocês, eu me sinto mais eu mesmo do que me senti em anos. Não é temporário, é real." "Como você pode ter certeza?" "Porque eu mudei. Minha rotina mudou, minhas prioridades mudaram, minha forma de ver o mundo mudou, e tudo isso aconteceu porque vocês entraram na minha vida." "Miguel, eu tenho uma filha. Ela vem em primeiro lugar sempre. E eu não tenho dinheiro, não tenho educação superior." "Elisa", interrompeu Miguel suavemente, "eu não quero que você se comporte no meu mundo. Eu quero aprender a viver no seu." A conversa foi interrompida por Luna, que chegou correndo com um buquê de flores do jardim. "Para vocês", disse ela, oferecendo as flores, "porque vocês ficaram bonitos conversando." Os domingos na casa de Dona Rosa se tornaram sagrados. Miguel cancelou reuniões, transferiu compromissos. Elisa começou a levar ingredientes para cozinhar junto. Luna adotou o jardim como seu projeto pessoal. O romance entre Miguel e Elisa cresceu devagar, sem promessas exageradas. Ele se envolveu com a filha dela com respeito. Ela se encantou com o lado humano dele. A revelação sobre a situação financeira de Miguel aconteceu numa tarde de quarta-feira. Elisa,
Havia mencionado preocupação com o valor da mensalidade da escola de Luna, e Miguel, impulsivamente, ofereceu ajuda. Miguel, eu não posso aceitar dinheiro seu, disse Elisa imediatamente. Por que não? Perguntou ele, genuinamente confuso. Porque não é certo. Nós não somos família. Não somos? Perguntou Miguel suavemente. Foi Dona Rosa quem finalmente trouxe clareza à situação. Miguel, você está apaixonado por essa mulher e pela filha dela. Estou, admitiu Miguel sem hesitar. E elas gostam de você. Acho que sim. Então qual é o problema? Miguel suspirou. O problema é que Elisa acha que somos de mundos diferentes. Miguel, disse Dona Rosa com firmeza carinhosa, eu criei você para ser um homem bom, não um homem rico. O dinheiro que você tem é resultado do seu trabalho, da sua dedicação. Mas isso não te faz melhor nem pior que ninguém. Te faz responsável. Responsável por quê? Por usar o que você tem de forma que faça bem para as pessoas que você ama. Naquela noite, Miguel tomou uma decisão. Ligou para Elisa. Posso passar aí? Preciso conversar com você. É importante. Quando Miguel chegou ao apartamento de Elisa, Luna já estava dormindo. Era a primeira vez que ele visitava o lar delas. O apartamento era pequeno, mas impecavelmente organizado. Cada objeto tinha seu lugar. Nas paredes, desenhos de Luna alternavam com fotografias simples. Era um lar de verdade, construído com amor. É simples, disse Elisa nervosa. É perfeito, respondeu Miguel honestamente. Elisa, eu preciso te contar uma coisa sobre dinheiro. Sobre quanto dinheiro eu tenho. Miguel, isso não me interessa, disse ela rapidamente. Deveria interessar porque eu tenho muito mais dinheiro do que você imagina. Muito mais. Como assim? Minha rede de restaurantes não são apenas alguns estabelecimentos na cidade. São 43 restaurantes em 7 estados. Eu tenho investimentos em imóveis em outras empresas. Eu tenho milhões, Elisa. Elisa ficou em silêncio, processando a informação. Por que você está me contando isso? Porque eu te amo, disse Miguel simplesmente. Porque amo a Luna. Porque amo o que nós construímos juntos. E não quero que diferenças bobas de dinheiro impeçam algo que pode ser maravilhoso. Elisa se levantou, andando até a janela da sala. Miguel, você não entende. Não é sobre eu me sentir inferior por você ter dinheiro. É sobre o que isso significa. É sobre a responsabilidade que vem com isso. Miguel se aproximou dela. Elisa, minha vida tinha pressões e demandas porque eu deixava que tivesse. Mas desde que conheci vocês, eu aprendi que sucesso de verdade é ter pessoas que você ama esperando você em casa. E se você mudar de ideia? E se daqui a 1 ano você perceber que está cansado da vida simples? Não vou mudar de ideia, disse Miguel segurando as mãos dela. Elisa, eu passei 35 anos construindo um império, e em 3 meses com vocês, eu aprendi o que é felicidade. Não vou trocar felicidade por império nunca mais. Elisa sentiu os olhos enchendo de lágrimas. Miguel, eu tenho medo de que isso seja bom demais para ser verdade, de que eu me acostume com essa felicidade e depois perca, de que a Luna se apegue a você como a um pai, e depois você perceba que não é isso que quer. Miguel segurou o rosto de Elisa entre as mãos. Elisa, eu já me vejo como pai da Luna. Já me vejo envelhecendo com você, cuidando da minha avó juntos, construindo uma vida que faça sentido. Foi então que Elisa finalmente deixou as defesas caírem. Eu também te amo, disse ela finalmente. Miguel a beijou. Não foi um beijo de paixão desenfreada, mas de ternura profunda, de promessa silenciosa. Foi o beijo de 2 pessoas que haviam encontrado no outro não apenas amor, mas lar. 6 meses depois, Miguel, Elisa e Luna se mudaram para uma casa nova. Não uma mansão, mas uma casa confortável com jardim grande o suficiente para Luna brincar e para Dona Rosa ter seus canteiros. Dona Rosa tinha seu próprio quarto na casa, mas mantinha a casa antiga quando quisesse independência. O casamento foi simples na igreja do bairro onde Dona Rosa sempre frequentou, com Luna como daminha e poucos convidados. Mas foi perfeito porque foi real.
cercado de pessoas que realmente importavam. Miguel reduziu sua participação diária na empresa, mantendo apenas as decisões estratégicas importantes. Descobriu que delegar não apenas era possível, mas libertador. Elisa continuou trabalhando no hospital porque gostava do trabalho e queria manter sua independência, mas agora com a tranquilidade de saber que Luna teria todas as oportunidades. Luna floresceu no novo ambiente. Ganhou não apenas um padrasto que a amava como filha, mas uma bisavó postiça que a mimava com a sabedoria de quem já viveu muito. E Dona Rosa, aos 83 anos, descobriu que havia ganhado uma família verdadeira. Sua mesa nunca mais ficou vazia nos domingos. Sua casa nunca mais ficou silenciosa. E ela nunca mais precisou esperar sozinha por alguém que talvez não chegasse. Numa noite de domingo, quase um ano depois daquele primeiro encontro no restaurante, a família estava reunida na sala. Miguel ajudava Luna com um projeto de ciências. Elisa dobrava roupas enquanto conversava com Dona Rosa sobre os planos para o jardim. Miguel, disse Luna olhando para cima do projeto, você acha que se a gente não tivesse encontrado a vovó Rosa naquele dia, a gente ainda seria uma família? Miguel parou o que estava fazendo, pensando na pergunta profunda da menina. Acho que, de uma forma ou de outra, a gente teria se encontrado. Porque às vezes a vida encontra um jeito de colocar as pessoas certas no lugar certo, na hora certa. Mas você teria aprendido a não trabalhar tanto sem a gente? Elisa e Dona Rosa riram. Provavelmente não, admitiu Miguel. Vocês me ensinaram o que realmente importa. O que realmente importa? Miguel olhou ao redor da sala, para a esposa que dobrava roupas cantarolando baixinho, para a avó que tricotava enquanto sorria, para a enteada que o questionava com a curiosidade pura das crianças. Isso, disse ele simplesmente. Estar aqui com vocês, ser parte de algo maior que eu mesmo, ter pessoas que me amam não pelo que eu construí ou pelo que eu conquisto, mas por quem eu sou quando estou em casa. É isso que é família de verdade? É isso que é família de verdade, confirmou Miguel. Dona Rosa olhou para a cena e sorriu. Havia começado com ela sentada sozinha em um restaurante, esperando por alguém que estava ocupado demais para aparecer. E havia se transformado em uma sala cheia de amor, conversa, presença verdadeira. Às vezes, as melhores famílias não são aquelas que nascemos, mas aquelas que escolhemos construir com pessoas que entendem que amor não é sentimento. É escolha, é presença, é aparecer todos os dias com o coração aberto. E às vezes, basta um gesto simples de compaixão. Como convidar uma senhora solitária para dividir uma mesa, para mudar o rumo de várias vidas e provar que os milagres mais bonitos acontecem quando decidimos cuidar uns dos outros. Obrigado, disse Elisa suavemente quando ficaram sozinhos. Por quê? Por ter escolhido ficar, por ter escolhido nós. Miguel beijou a testa da esposa. Obrigado por ter me ensinado o que é lar, respondeu ele. E lá fora, no jardim onde tudo havia começado a se transformar, o jardim de Dona Rosa florescia sob as estrelas, prova silenciosa de que com cuidado, paciência e amor, qualquer coisa pode crescer e se tornar bela.